E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos começar a falar da civilização romana. Hoje vamos tratar das origens de Roma e o seu desenvolvimento. Mas antes de começar a aula, vá embaixo, clique, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe nosso material para valorizar nosso canal e a gente produzir cada vez mais conteúdos para você, tá bom? Vamos à aula? Então esse é o canal do Professor Vinícius, produzindo conteúdos de história para você estudar para o vestibular, o Enem ou até no seu colégio, tá bom? Como eu havia dito, nós vamos estudar a Roma Antiga, a civilização romana. Vamos falar de suas origens e o seu desenvolvimento, tá bom? Então, antes de falar propriamente da Roma Antiga, vamos ver as características geográficas, né, da região onde fica a cidade de Roma. Como vocês podem ver aqui no mapa, Roma fica na Península Itálica. A península é essa estreita faixa de terra que sai do continente em direção ao mar. Então veja que a Península Itálica fica entre o Mar Adriático e o Mar Tirreno, e mais ao sul o Mar Mediterrâneo. Então é totalmente circundado por mares. Então isso já mostra para a gente que a navegação comercial foi algo importante, né, na história econômica da Roma Antiga. Então Roma foi fundada aqui no centro da Península Itálica e fica no sul da Europa. Então o que separa a Itália do resto do continente são os Alpes suíços, né? A cadeia de montanhas que tem no sul da Europa. Ao contrário da Grécia, que nós já estudamos aqui, a Península Itálica é uma região extremamente fértil, sobretudo o sul da Itália e a Sicília, tá? Além disso, tem bons portos naturais, como eu falei a vocês, a navegação foi algo importante também na civilização romana. A Península Itálica, ela é povoada por vários povos. Então, estão vendo aqui no mapa, ao norte ficavam os etruscos, nessa área verde. No centro da Península Itálica ficavam os latinos, samnitas, sabinos e outros povos que estão vendo aqui também, úmbrios, né? E ao sul tínhamos os gregos. Quem estudou o assunto Grécia Antiga comigo viu que houve uma diáspora, uma fuga do povo grego durante o período homérico, e esse pessoal que saiu da Grécia migrou para várias regiões, e uma delas foi aqui o sul da Península Itálica. Então essa região em vermelho que vocês estão vendo era habitada por gregos e por eles era chamada de Magna Grécia. Vamos falar agora da história da Grécia Antiga. Existem duas histórias acerca da origem de Roma. Uma é lendária, é lenda, é algo que não se prova, e outra é a origem histórica. Vamos falar primeiro da lendária. Então o que acontece? Segundo o povo romano antigo, eles são descendentes do troiano Enéas. Enéas fugiu de Troia quando ela foi invadida pelos gregos e migrou para a região central da Península Itálica. Chegando lá, casou-se e viveu o resto dos seus dias já na Península Itálica. Bom, muitas gerações depois, seus descendentes fundaram uma cidade chamada Alba Longa, e um dos reis de Alba Longa foi Procas. Procas teve dois filhos, Amulio e Numitor. Numitor era o herdeiro do trono de Procas, porém ele foi traído pelo seu irmão Amulio e ele tomou o poder. Então Amulio, para não correr riscos, impediu que a filha de Numitor, Réia, se casasse para que os descendentes de Numitor não quisessem lhe tomar o poder. Só que Réia teve dois filhos gêmeos, um chamado Rômulo e outro chamado Remo, tá? Mas para que eles não fossem mortos a mando de Amulio, Réia colocou eles num cesto no rio e deixou o cesto levar as crianças até que chegasse nas mãos de alguém. Então um agricultor encontrou esse cesto no rio e adotou as duas crianças, Rômulo e Remo. Quando elas cresceram, este agricultor contou a elas a origem delas. Então eles foram lutar e tirar o seu tio-avô Amulio do poder e devolver o poder a Numitor, o avô deles. Rômulo e Remo não quiseram ficar em Alba Longa e resolveram migrar para outro lugar e fundar uma cidade. Então eles fundaram a cidade e, numa discussão entre os dois irmãos, Rômulo matou Remo e se tornou o rei da nova cidade, que Rômulo deu o nome de Roma. Tá? Então essa é a origem lendária. São lendas contadas, né, através dos séculos entre a civilização antiga romana, mas a origem histórica é muito mais simples. Roma era uma vila, uma pequena cidade, uma fortaleza, né, era uma cidade murada, que viviam os povos latinos e também os sabinos. Tá? Então eles muraram a cidade, fortificaram a cidade para se proteger dos etruscos, né, com quem guerreavam constantemente. Então essa é de fato a origem comprovada da história de Roma. A única coisa que
converge nas duas histórias é que, de fato, tanto na origem lendária quanto na origem histórica, o primeiro rei de Roma se chamava Rômulo. Então, quando Roma é fundada, começa então o primeiro período da história de Roma, que é chamado de monarquia, que vai de 753 a.C. a 509 a.C. Lembrando que a.C. a contagem é decrescente. Então, nesse período chamado de monarquia, Roma foi governada por 7 reis. Está aqui embaixo o nome deles: Rômulo, como eu já disse, Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Existem poucas informações acerca desse período da história romana, porque as fontes que existem não são tão confiáveis. Então, o que é comprovado de fato foi o governo dos 3 últimos reis, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio Soberbo, que eram reis etruscos. Os outros 4 primeiros são reis latinos, tá? Mas desses quase não se tem informações. Bom, o que dá para saber dessa época da monarquia era a organização política que existia em Roma naquele tempo. Roma tinha o rei. Aqui eu coloquei a foto do penúltimo deles, Sérvio Túlio, e o rei tinha total poder em suas mãos. Ele era o líder administrativo, era ele que governava a cidade, ele era o chefe do exército, tinha funções militares, ele era o chefe religioso, estava à frente dos cultos. Bom, abaixo do rei tínhamos o Senado. O Senado era um conselho de cidadãos e, o próprio nome diz, aconselhava os reis, fiscalizava os reis e também propunha as leis. Essas leis que o Senado propunha, elas eram votadas pela Assembleia das Cúrias, ou seja, a Assembleia dos Cidadãos. As propostas do Senado vinham para a Assembleia da Cúria, onde os cidadãos votavam as leis, aprovando ou não de acordo com os interesses. Bom, mas quem eram esses cidadãos? E aí nós vamos ver a organização social de Roma. Então, Roma era comandada pelos patrícios, era a classe social dos cidadãos. Os patrícios eram os descendentes dos fundadores da cidade, portanto, eles também eram donos das melhores terras, e só eles podiam participar das decisões políticas, ou seja, só eles podiam participar da Assembleia das Cúrias e, mais tarde, também fazer parte do Senado, se fosse o caso. Abaixo dos patrícios, dos cidadãos, tínhamos os plebeus. Plebeus eram todos os homens livres, mas que não tinham direitos políticos. No grupo dos plebeus tinha um grupo menor especial chamado clientes. Clientes eram plebeus porque eram pessoas livres, mas não eram cidadãos, não tinham participação política. Porém, os clientes, eles eram agregados dos patrícios, viviam junto com os patrícios, desfrutavam dos privilégios dos patrícios, mas não tinham direitos políticos. Então, eram plebeus sim, mas eram uma categoria especial de plebeus, estavam muito próximos dos patrícios, apesar de não serem cidadãos. Então, como tem aqui, quem eram os plebeus? Lavradores, comerciantes, artesãos. E nós tínhamos também aqui os escravos. Pertenciam a alguém, tinha dono e fazia todo tipo de serviço, principalmente atividade agrícola, já que os patrícios tinham terras, muitos escravos trabalhavam nessas terras. Então a escravidão lá em Roma era igual na Grécia, ou por guerra, povos vencidos, ou por dívida. A pessoa se endividava e tornava-se escravo de outra, até que se conseguisse pagar sua dívida. Bom, no ano de 509 a.C., o Senado estava muito insatisfeito com o governo do último rei, que foi Tarquínio o Soberbo, como vocês estão vendo aqui na imagem, e por conta dessa insatisfação, o Senado destituiu o rei Tarquínio e acabou com a monarquia. A partir dessa data, 509 a.C., Roma não teria mais reis, tá? Então não era mais uma monarquia, Roma seria uma república. Que é o que nós vamos ver agora, é o segundo período da história de Roma, que se chama República, vai de 509 a.C. até 27 a.C. E quem mandava agora era o Senado. Tá? Vocês viram, na monarquia, acima do Senado só tinha um rei, mas agora não tem mais reis. Tá? O Senado é que manda, era o principal poder da República. Então o Senado ele criou vários órgãos políticos para organizar a cidade de Roma, que é o que nós vamos ver agora. Como era a organização política agora na República? Veja o quanto mudou. Então aqui temos o Senado, que era composto por 300 pessoas, 300 cidadãos. Ele aconselhava e controlava todos os órgãos que tinha na cidade de Roma. Como é que funcionava? Esses cargos que vocês estão vendo aqui, cônsules, pretores, censores, questores e edis, são os magistrados. São as pessoas que administram de alguma forma a cidade de Roma. Nós vamos ver o cargo de cada uma delas. E vocês veem que existia também duas assembleias. Tá? A Assembleia Centurial, que era
composta pelas centúrias, ou seja, é um agrupamento de soldados. Então, uma centúria tem 100 soldados, tá? Então, a Assembleia dos Soldados do Exército. E a função da Assembleia Centuriata, ou Centurial, era eleger os cônsules, os pretores e os censores. Já a outra Assembleia era a Assembleia dos cidadãos que não eram do Exército. Era chamada de Assembleia Tribal, ou tribunícia, porque era composta por representantes das 4 tribos que compunham a cidade de Roma. Então, essa outra assembleia dos não-soldados, ou seja, dos cidadãos, elegia os questores e os edis. Mas vamos ver agora que cargos são esses? Então, como eu falei a vocês, esses cargos aqui se chamam magistrados, que são as pessoas que controlavam a cidade de Roma, eleitos pelas 2 assembleias e fiscalizados pelo Senado. Aqui em cima nós temos os cônsules. Tá? Então eram 2 cônsules, eram eleitos pela Assembleia Centurial, tinham funções de comandar o exército. Aí você pergunta, mas por que 2? Porque eles não queriam mais deixar o poder na mão de uma pessoa só, tá? Para não querer o risco de concentrar os poderes em sua mão. Então eram 2 cônsules e tinham 2 funções, comandar o exército de Roma e dirigir o Senado. Tá? Então eles eram eleitos por um período, e durante esse período que eles estavam no cargo, eles comandavam as reuniões do Senado e controlavam o exército também. Então essas eram as funções dos cônsules. Tínhamos também os pretores. Quem eram os pretores? Tá? Eram os juízes da cidade. Eram pessoas também eleitas para ser juiz, para julgar os casos, decidir as questões da população. Tá? Chegaram a ter 16 pretores ao mesmo tempo em Roma. Censores, quem eram eles? Censores eram as pessoas que contavam a população. Então, faziam a contagem da população, controlavam a conduta do cidadão e supervisionavam as despesas públicas. Então, por exemplo, para saber quem era cidadão ou não de Roma, quem fazia essa contagem e a divisão na cidade, né, das pessoas por classe, eram censores. Então, é eles que tinham esse controle de saber quem era cidadão, quem era plebeu, quem era escravo. Tá? Então, eram eles que faziam o censo, a contagem. Tínhamos os questores, né, que cuidavam da cobrança de impostos, o tesouro da República. Então, seriam uma espécie de tesoureiros da cidade de Roma, controlavam as finanças de Roma. E tínhamos os edis. Os edis, gente, seria o equivalente hoje ao prefeito. E ele administrava a cidade, ele era responsável também pelo abastecimento dos mercados, tá? Então, era uma espécie de administrador mesmo da cidade de Roma. Então, essa era a organização política da República, tá? Lembrando que todos esses órgãos, todos esses cargos eram ocupados por cidadãos. Tá? Somente os cidadãos patrícios é que poderiam ocupar esses cargos, como vocês podem ver. Existia também um cargo chamado ditador. Se Roma fosse invadida ou se tivesse alguma catástrofe natural, qualquer coisa fora do comum que desorganizasse a cidade, era eleito um ditador, né? Uma pessoa que concentrava os poderes em suas mãos para poder resolver aqueles problemas rapidamente. Tá? O ditador ele era eleito por 6 meses e renováveis por mais 6, ou seja, era uma pessoa que concentrava os poderes em suas mãos lá em Roma por no máximo 1 ano, somente o tempo de resolver o problema pelo qual a cidade estava passando. Bom, vamos falar agora das revoltas plebeias que aconteceu na República. Vejam vocês que eu falei há pouco que todos aqueles cargos políticos, todas as decisões em Roma eram somente dos patrícios, né? A classe mais alta, a elite da cidade. Eram os descendentes dos fundadores de Roma. Tá? Só que os plebeus, o povo era a maioria, tá? E não tinha participação política, pagava impostos, mas não decidiam nada. Então os plebeus resolveram se revoltar no ano de 494 a.C. Eles abandonaram a cidade de Roma, tá? E foram para um monte sagrado, que tem lá próximo, com a intenção de fundar outra cidade onde eles pudessem ter participação política. Porém, o Senado e os patrícios viram que a saída dos plebeus ia trazer um prejuízo muito grande para Roma. Primeiro, porque os plebeus também faziam parte do exército. Uma vez que eles saem de Roma, o exército romano diminui. Outra coisa, eles eram comerciantes, eles que movimentavam a economia e também pagavam os impostos. Então, financeiramente e economicamente, seria um prejuízo muito grande para a República Romana se os plebeus abandonassem de vez. Por conta desses protestos dos plebeus, eles conseguiram conquistar mais direitos políticos. Tá? Então, quais foram as conquistas dos plebeus? Primeiro, eles tiveram direito a 10 tribunos da plebe, ou seja, 10 representantes no Senado. Tá? Então, eles podiam eleger 10 para fazer parte do Senado, com direito a veto. O que quer dizer isso? Se alguma decisão fosse tomada no Senado que contrariasse os interesses dos plebeus,
né, os 10 tribunos da plebe poderiam vetar essa lei que prejudicava os plebeus. Outra coisa foi a criação da Lei das 12 Tábuas, no ano 450 a.C. As leis romanas, elas existiam de forma oral, ou seja, falada, tá? E como nem todo mundo sabia que leis eram essas, os patrícios usavam essas leis de acordo com seus interesses, tá? E às vezes os plebeus, né, sofriam o peso da lei sem saber exatamente com que lei era essa. Então, uma das exigências dos plebeus é que essas leis fossem escritas e ficassem expostas publicamente para todo mundo saber que leis eram essas, até para procurar se defender melhor. Então, a Lei das 12 Tábuas foi a gravação das leis em 12 tábuas de madeira que foram colocadas no Fórum Romano à exposição pública para quem quisesse ter conhecimento delas, tá? Depois vieram as leis licínias, em 376 a.C., onde um dos dois cônsules, ou seja, um dos chefes do exército e do senado, tinha que ser plebeu. Tá? Então veja que foi uma grande conquista, porque obrigatoriamente um dos cônsules tinha que ser plebeu. Além disso, eles conseguiram também acabar a escravidão por dívida, que atingia principalmente os plebeus pobres, endividava e terminava virando escravo, né, de algum patrício. E por fim tivemos as Lei Canuleia, que permitiu que plebeus e patrícios se casassem, ou seja, antes só podia casar plebeus com plebeus e patrícios com patrícios. Tá? Isso ajudou também a aumentar a cidadania. Por quê? O filho de um patrício com plebeu vai ser um cidadão também, certo? Então ele vai ter direito de participar das decisões políticas da cidade. Então isso aumentou demais a cidadania na cidade de Roma antiga. Bom, vamos falar agora sobre a expansão romana. A cidade de Roma cresceu bastante ao longo de 200 anos e precisava de mais terras, produzir mais para alimentar mais pessoas. Então, para ter mais terras, só tomando de outros povos, ou seja, guerra. Tá? Então, como vocês podem ver aqui no mapa, Roma conquistou primeiramente essa área verde, tá? Depois essa área toda aqui, rosa, e por fim faltava a Sicília. A Sicília tinha um problema. A ilha da Sicília, a Córcega e a Sardenha, essas 3 ilhas aqui, elas estavam dominadas por uma cidade chamada Cartago. Tá? Então, para que Roma conquistasse toda a Península Itálica e suas ilhas, era necessário enfrentar a cidade de Cartago. Tá? Então, primeiramente, Roma conquistou toda a Península Itálica e agora ia para conquistar as ilhas da Península. Tá? E não teve jeito, teve que lutar contra Cartago. A guerra entre Roma e Cartago, ela ficou conhecida como Guerras Púnicas. Por quê? Porque os romanos chamavam os cartagineses de Puni. Então, por isso o nome ficou como Guerras Púnicas. Foram 3 guerras travadas ao longo de mais de 100 anos, tá? Entre Roma e Cartago. E depois de derrotar totalmente Cartago, Roma terminou conquistando todas as terras que pertenciam a Cartago. Então, vocês estão vendo aqui as ilhas, o norte da África e aqui o sul da Espanha. Então, toda essa área que antes era dominada pelos cartagineses passaram a ser romana. Não só as terras, mas também o controle da navegação no mar Mediterrâneo. Então veja que Roma passou a controlar todo o mar Mediterrâneo. É tanto que se chamava o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar, em referência que agora pertencia a eles. Toda essa conquista de terras e povos mudou um pouco a estrutura social de Roma. O número de escravos em Roma aumentou muito, né, porque tinha muitos escravos de guerra. Esses escravos começaram a ocupar o lugar dos camponeses, ou seja, eles começaram a produzir nas terras, né, dos patrícios, e os camponeses que eram plebeus começaram a perder emprego. O que acontece? Esses plebeus foram para a cidade de Roma tentar uma vida nova, já que não tinha mais emprego nas terras, e lá na cidade de Roma também não achava. O resultado é que Roma começou a ter um monte de gente sem perspectiva de vida, e a insatisfação popular aumentava cada vez mais. Então o Estado romano, o governo romano teve que fornecer alimento para essas pessoas, né, para evitar revoltas populares na cidade de Roma. Na próxima aula nós continuamos a falar sobre a Roma Antiga, falaremos sobre o fim da República e o período da monarquia do auge da história da Roma Antiga. E aí galera, espero que tenham gostado mais dessa aula. Continue nos acompanhando, visite o canal, veja as playlists, nossos vídeos, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe nosso material para valorizar o canal e a gente produzir cada vez mais conteúdos para você, tá bom? Até a próxima!